Então, pessoal, CBFF é o Clube Brasileiro de Five Fancy, foi fundado em 2018 e com intuito, né, de fazer a raça Five Fancy crescer no Brasil, né, no nosso país, e desenvolver também, né, conhecimento mais específico, né. Usamos o manual perdão, pessoal, referência. Como referência, exato. Usamos o manual como referência e vamos começar falando sobre a origem do Fife, Adriano? Sim. Então, Ivo, se quiser passar o próximo slide, ou se tiver também alguma coisa para acrescentar, Adriano. Para o pessoal que está nos assistindo agora, esse seria o desenho técnico hoje no padrão COM e que a gente segue pelo nosso manual de julgamento, né, da FOB. Esse seria um standard da raça, né, com as pernas bem destacadas, o corpo em forma de um ovo, com a sua terminação na cloaca, a caudinha curta, mas assim como outras raças, ele tem suas peculiaridades, né, que é essa marcação do pescoço e a cabeça bastante em destaque. Pode Exato. passar outro, Igor, que seria a origem, então, do raça espanhol. E o rabo Isso, e o rabo em forma de piteira, né, Adriano? Isso. Então, eu vou ler essa parte aí, ó. Originário do reino de Fife, na Escócia, diferente do que acontece normalmente, o Fife não provém de cruzamento de duas ou mais raças, e sim da redução de tamanho da raça Border, que foi exibida em classe de miniaturas muito comuns na Grã-Bretanha. Então, pessoal, muitas raças aí foram desenvolvidas através de cruzamento entre duas raças, né? O Fife Fancy não, ele foi desenvolvido através da diminuição do Border, né? Então, muitos criadores foram trabalhando a raça do Border, né? E chegou ao diminutivo dela, onde foi criado o Fife Fancy. Hoje o Fife é considerado a miniatura do Border, né? Tanto que no seu standard ele segue o standard do Border, porém a consideração do seu tamanho diminutivo de 11 centímetros, 11,5, que é considerado o padrão da raça, diferente, o que o diferencia do Border hoje, né? Exato. Pode passar, Igor. Tamanho, que é um item da tabela de julgamento, deve ser um pássaro bem pequeno, miniatura do Border, onde o tamanho deve ser em torno de 11 centímetros e meio, tendendo sempre ao diminutivo. No entanto, são aceitos aves até 12,9. Fife com 13 centímetros ou mais devem ser penalizados ou desclassificados em um julgamento. Já se aproximam muito do padrão do Border, tornando-se um meio termo, né? Não se sabe se seria um Border pequeno ou um Fife grande. Então, o correto é desclassificar essa ave numa mesa de julgamento. Isso. E falando nos itens da tabela de julgamento, né? O tamanho é referente a 25 pontos. Correto, Adriano? Correto. É o principal item na tabela de julgamento, o tamanho. Exato. É o primeiro item, né? Primeiro e o mais importante. Exato. Pode passar, Igor? Pode passar aí. Só um minuto. Beleza. O tamanho de um Fife vale conforme o manual do porte da Federação Ornitológica do Brasil. O valor da sua pontuação é de 25 pontos. Aves, como eu disse, com mais de 12,9 devem ser desclassificadas. Pode passar, Igor. Vai lá, Bruno. Vamos lá. Cabeça e pescoço. A cabeça deve ser esférica e pequena. Os olhos bem centrados. O bico deve ser perfeito e proporcional. Nada de bico muito grande ou muito pequeno, né?
Então, quando a gente fala que a cabeça deve ser esférica e pequena, ela deve ter uma elevação arredondada, né? E não pode ser aquela cabeça desproporcional ao corpo da ave também. E como o Adriano disse, tem que ter aquela marcação na nuca, né? Do pfeiffer. Essa cabeça pequena e esférica, ela precisa ser também proporcional, né? Não adianta ser uma ave pequena e ter uma cabeça muito grande que vai também penalizar ela. Tem que ser proporcional ao corpo da ave, mas sempre destacando o pescoço, né? Ele precisa ter essa diferenciação nítida, né, do pescoço, tendo essa curva reversa que a gente costuma chamar também, né? Exato. Passa aí que eu acho que vai dar um complemento na cabeça e pescoço. Só um minutinho aí, o Sebastião aí chegou na área aí, ó. Boa noite, Sebastião. Boa noite, Tião. Boa noite, Bruno, Sten. Boa noite, Igor. Boa noite. O Sebastião... Chovendo aí, Tião? Muito, filho. Tá vendo? Culpa do Igor. Rio de Janeiro, calor pra caramba aí, direto aí. Precisou chover de vez em quando, né, Tião? Pô, mas também não precisa vir como veio hoje, não. Veio muito, né? Ah, beleza. Vamos complementar, então. Nós estamos já na parte da cabeça e pescoço aí, Tião. Fica atento aí, ó. Maravilha. Pode passar o próximo, Igor. Pode passar? Vamos lá, então. Então, como a gente estava falando, a cabeça deve estar ligada ao corpo, né? Por curvas reversas que destacam bem. Foi aquilo que a gente acabou de comentar, eu e o Adriano. Ela tem que ter aquela marcação na nuca, na parte de trás, né? E na frente o destaque de cabeça do pfeiffer, né? Esse quesito na tabela de pontuação vale 10 pontos, conforme seguindo o manual de porte da FOB, né? Da Federação Ornitológica Brasileira.